Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cleo do canal Cleo Artes no Crochê e hoje eu vim trazer para vocês esse belíssimo trabalho. Esse tapete, depois de pronto, eu me apaixonei por ele. Olha, gente, a delicadeza desse bico. Pensa num bico lindo. Então eu vim trazer para vocês o passo a passo, espero que vocês gostem. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, com o barbante da preferência de vocês, que vai ficar muito bonito também, a misturinha de cor. Vocês podem misturar do jeito que vocês quiserem, que vai ficar maravilhoso. Eu vou medir ele para vocês verem e também vou pesar. Ficou medindo 1,02 m por 50. Ficou pesando 520 gramas. Bom, gente, se vocês quiserem fazer ele maior, com 2 desenhos, com 3 desenhos, então você segue as mesmas correntes que eu fiz para iniciar esse e acrescenta mais 66, porque a cada 66 correntes, você trabalha um desenho desse. Se você quiser fazer ele com 2 desenhos, você coloca mais 66. Se você quiser fazer ele com 3 desenhos, você coloca a quantidade que tá de correntes que está aqui na videoaula e mais 66 e mais 66, tá? Para não ficar dúvida. Dá certinho, gente, não tem dúvida. Se você fazer igual eu estou falando, dá certinho. Então é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Antes da gente iniciar o passo a passo de hoje, quero pedir para você que está passando aqui no canal se inscrever, deixar seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos trabalhar o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês gostem dessa aulinha. Para trabalhar essa peça, vou usar esse fio da Euro-Roma número 6, cor salmão, agulha 3,5 e tesoura para os arremates. Vamos pegar o fio, fazer uma laçada inicial. Vou trabalhar aqui um cordão com 87 correntes. Vou fazer as minhas 87 e já volto. Trabalhei aqui o meu cordão, agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, na sexta corrente eu faço um ponto alto. Vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos contando com esse ponto. Um ponto para cada corrente. Na volta a gente vai trabalhar nesse espacinho aqui, ó. Fiz o meu grupo com 4 pontos altos, agora eu vou fazer 4 intervalos, que são 2 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2, trabalho no terceiro, trabalho um ponto alto, então vou fazer aqui 4 intervalos e já volto. Trabalhei os meus 4 intervalos, em seguida eu vou fazer um grupo com 16 pontos altos, esse aqui é meu primeiro ponto. Vou fazer um para cada corrente até eu completar 16 e já volto. Trabalhei os meus 16 pontos altos, já fiz 2 correntes, vou vir aqui na minha base, vou contar 1, 2, no terceiro vou trabalhar um ponto alto, então a partir desse ponto vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Vou trabalhar aqui o meu grupo e já volto. Trabalhei os meus 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar mais um intervalo. Vim aqui na minha base, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou fazer novamente um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, já fiz 2 correntes, vou vir aqui na minha base, vou contar 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto e a partir desse ponto vou trabalhar novamente um grupo com 16 pontos altos. Esse aqui é um desenho que a gente vai fazer até aqui, ó, é o início do desenho. E daqui pra cá eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz. Tudo que eu fiz até aqui, eu vou repetir daqui pra cá. A diferença é que eu vou iniciar do jeito que findou. Então, agora eu fiz um intervalo, vou fazer 16 pontos altos. E em seguida eu vou fazer esse aqui, ó.
4 intervalos, mas eu vou fazer aqui junto com vocês e já volto. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, trabalho 2 correntes e vou fazer os meus intervalos, que são 4 intervalos. Venho aqui, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto, então vou trabalhar os meus 4 intervalos e já volto. Trabalhei os meus 4 intervalos, agora em seguida eu vou fazer um grupo com 4 pontos altos, esse aqui é meu primeiro ponto do grupo, venho na próxima corrente de trabalho um ponto alto, então tudo que eu iniciei, eu vou fazer aqui no final. Trabalhei até a última corrente. Igualzinho, eu finalizei a primeira volta, eu iniciei, agora eu vou fazer essa voltinha aqui, ó. Vou fazer 5 correntes. Vou vir aqui nesse último ponto que eu acabei de fazer e faço um ponto, fecho com ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a primeira volta. Vou subir 3 correntes para me iniciar a volta número 2. Eu venho aqui nesse próximo ponto, faço um ponto alto, então vou trabalhar. Toda vez eu vou repetir esse grupo aqui com 4 pontos altos. Trabalhei aqui esse grupo, já no início da segunda volta, vou trabalhar em seguida 3 intervalos, que são 2 correntes e um ponto alto. Vou trabalhar aqui os meus 3 intervalos e já volto. Trabalhei meus 3 intervalos, em seguida eu vou fazer 13 pontos altos, esse aqui é meu primeiro ponto. Vem nesse espaço, trabalho 2, então eu vou trabalhar até eu completar 13 e já volto. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, trabalho 5 correntes. Dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, trabalho um ponto alto. Trabalho 5 correntes. Dou uma voltinha na agulha e vem aqui, conto 1, 2, contar com as correntes. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, trabalho um ponto alto. Vou ficar com esse aqui, ó. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Vou fazer aqui o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, agora eu vou fazer isso aqui, ó. São 5 correntes. Dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, trabalho um ponto alto. Trabalho 5 correntes. Vem aqui na minha base, conto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, trabalho um ponto alto. Agora, eu vou repetir esse grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos e em seguida trabalhei 3 intervalos, porque é a mesma coisa aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar esses 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, encerrei aqui a minha parte reta. Agora, eu vou trabalhar dentro desse espaço aqui 13 pontos altos. Vou trabalhar os meus 13 pontos altos e já volto. Trabalhei aqui dentro desse espacinho 13 pontos altos, agora eu já vou iniciar essa parte reta. Eu vou olhar aqui, ó, tudo que eu trabalhei aqui nessa parte reta, vou copiar desse lado aqui. Venho aqui, vou começar a minha parte reta, vou trabalhar esse grupo. Esse grupo com 4 pontos altos, ele vai continuar. Trabalho um ponto para cada um deles, porque esse é a minha parte reta, a parte oval, eu fiz dentro desse espacinho aqui.
Depois que eu trabalhei esse grupo, vou trabalhar tudo. É só olhar agora, olhar aqui, tudo que está aqui, 3 espacinhos, vou fazer eles aqui, esse grupo, então, vou dar toda essa volta, então, nessa outra partezinha aqui, nessa argolinha aqui, vou trabalhar tudo que eu trabalhei aqui. Vou dar toda essa volta e já volto. Trabalhei toda essa volta que eu terminei agora é a volta número 2. Fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou subir 3 correntes para iniciar a volta número 3. Vou fazer esse grupo com 4 pontos e já volto. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalhei 2 correntes, venho aqui nesse espaço, nesse ponto, depois desse espaço, faço um ponto alto, trabalho 2 correntes, venho aqui no próximo ponto, trabalho um ponto alto, então eu formei aqui 2 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Vou fazer aqui o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo. Agora, trabalho 2 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. Trabalho 5 correntes. Venho aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5. Venho bem aqui nesse meio e trabalho um ponto alto. Trabalho 5 correntes. Venho aqui novamente, conto 1, 2, 3, 4, 5. Venho bem aqui no meio e trabalho um ponto alto. Ficou assim, esse início. Agora, a partir desse ponto, vou fazer um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, ficou assim. Trabalho 2 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2. E venho aqui no terceiro, a partir desse ponto, trabalho novamente outro grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, cheguei bem no meio do desenho, olha só. Então, tudo que eu trabalhei até aqui, vou trabalhar daqui pra frente agora. Vou trabalhar isso aqui, eu vou fazer esse espacinho e esse grupo. Trabalho 2 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui um grupo com 4 pontos altos. Ficou assim, ó. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, agora eu vou trabalhar isso aqui, ó. Trabalho 5 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2, 3, 4, 5. Bem que nesse meio, eu trabalho um ponto alto. Trabalho 5 correntes. Para ficar mais fácil, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui nesse ponto e faço um ponto alto. Ficou assim. Agora, trabalho 2 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. Então, a partir desse ponto, eu vou repetir esse mesmo grupo aqui, ó. 10 pontos altos e em seguida eu vou fazer esses 2 intervalos. Vou fazer o meu grupo com 10 pontos altos e os 2 intervalos e já volto. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos e esses 2 intervalos. Olha só como que tá ficando. Agora, eu vou trabalhar esse grupo com 4 pontos altos. Esse aqui é meu primeiro ponto do grupo. Venho aqui nesse próximo ponto, trabalho o segundo ponto. Venho no próximo, trabalho o terceiro. E venho no próximo e trabalho o quarto. Então, encerrei aqui a minha parte reta. Vou trabalhar agora a minha parte oval, naqueles 13 pontos. Vou trabalhar assim, faço 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo ponto e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Trabalho 2 correntes.
Dou uma voltinha na agulha e venho na minha base, pulo um de base e venho no próximo e trabalho 2 pontos altos. Vou fazer assim até eu completar 6 grupos aqui na minha parte oval e já volto. Trabalhei os meus 6 grupos da minha parte oval, já fiz 2 correntes. Vou pular esse ponto e vou trabalhar em cima desse grupo, 4 pontos altos. Já tô iniciando a minha parte reta. Então, tudo que eu trabalhei desse lado, eu vou fazer aqui. Vou fazer em seguida esses 2 intervalos, depois esse grupo. Então, eu vou olhando tudo que eu fiz desse lado e vou copiar desse. E tudo que eu trabalhei aqui, ó, nessa partezinha oval, vou trabalhar desse lado também. Vou dar toda essa volta e já volto. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo e já subi o grupo aqui com 4 pontos altos para iniciar a volta número 4. Aqui na volta número 4, vou trabalhar 2 intervalos depois desse grupo, que são 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. Formei aqui os meus 2 intervalos. A partir desse ponto, vou fazer um grupo com 7 pontos altos. Vou fazer o meu grupo aqui e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, já fiz 2 correntes. Vou vir aqui e vou contar 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto. Formei aqui um intervalo, trabalho 5 correntes. Vem aqui na minha base, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Bem nesse meio aqui, trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntes. Dá uma voltinha na agulha, eu vou contar 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. Então, ficou assim. Agora, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Esse é o meu segundo ponto. Vou trabalhar o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, agora eu trabalho 5 correntes. Então, voltinha na agulha, conto 1, 2, 3, 4, 5. Vem em cima desse ponto, trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntes. E vem aqui, conto 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. Então, eu cheguei aqui no meio do meu desenho, olha só. Agora, eu vou repetir tudo. Esse aqui é bem o meio, esse intervalo aqui é o meio. Então, eu vou repetir daqui pra cá, ó. Agora, em seguida, eu vou fazer esse intervalo, fazer ele aqui. E o grupo com 7 pontos altos. Trabalho 5 correntes. Dou uma voltinha na agulha e conto. É melhor contar para não confundir. Conto com as correntes. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, trabalho um ponto alto. Então, eu formei aqui esse intervalo, esse mesmo aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar esse grupo aqui. A partir desse ponto, já começo a trabalhar o grupo com 7 pontos altos. Vou fazer o meu grupo aqui e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, agora faço 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha e venho na minha base, conto 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. Esse intervalo que eu fiz aqui é esse mesmo aqui, ó, depois do grupo. Agora, eu vou fazer esse grandão aqui, ó. Trabalho 5 correntes. Dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, trabalho um ponto alto. Olha só como tá ficando. Agora, vou trabalhar esse espacinho aqui, ó. Trabalho 2 correntes. Vem aqui na minha base, conto 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto.
Agora, a partir desse ponto, eu vou fazer esse mesmo grupo aqui, ó, com 7 pontos altos. Esse aqui já é meu primeiro ponto dos 7. Então, vou trabalhar o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, agora eu vou repetir, vou fazer 2 intervalos e esse grupo com 4 pontos altos, que é a mesma coisa disso aqui, ó. Vou repetir isso aqui, vou repetir lá. Então, vou fazer os meus e já volto. Trabalhei a minha parte reta da volta número 4, olha só como que ficou. Depois do grupo, trabalho 2 correntes, também trabalhando a minha parte oval. Venho aqui em cima desse ponto, trabalho um ponto alto para ele. E 2 pontos nesse último ponto de base. Então, nessa volta, eu vou ficar... Cada grupo desse vai ficar com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes e venho pro próximo grupo fazer tudo que eu fiz no primeiro. Então, eu vou repetir a mesma coisa nos 6 grupos. Vou trabalhar cada um deles, eu vou trabalhar nessa volta com 3 pontos altos. E tudo que eu estou fazendo aqui, vou fazer do outro lado. E tudo que eu fiz nessa parte reta, vou fazer desse lado aqui, ó. É só olhar e copiar certinho. Vou dar toda essa volta e já volto. Trabalhei toda a minha volta, fechei com um ponto baixíssimo, já subi 3 correntes para iniciar a volta número 5. Vou trabalhar esse grupo com 4 pontos altos. Toda vez que eu terminar a volta, que eu fechar com um ponto baixíssimo, eu já vou vir com esse grupo pronto, que ele é só repetição. Trabalhei o grupo... Trabalho 2 correntes, vou fazer um intervalo só no início dessa volta, depois desse grupo. Depois desse intervalo, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos, esse aqui é meu primeiro ponto. Vem nesse espaço, eu trabalho 2, então vou trabalhar os meus 7 pontos e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes... Venho aqui na minha base, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto. Trabalho 5 correntes. Dou uma voltinha na agulha e venho na minha base, conto 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui bem nesse meio e trabalho um ponto alto. Então, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Vou fazer o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, já fiz 2 correntes, venho aqui na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um ponto alto, e a partir desse ponto eu vou fazer um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho aqui nesse espaço e trabalho um ponto alto para esse, ficou assim. Trabalho 2 correntes, venho em cima desse ponto e trabalho um ponto alto. Ficou assim. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Vou fazer o meu grupo aqui e já volto. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, cheguei bem no meio do desenho. Agora, vou trabalhar isso aqui, ó. Trabalho 2 correntes, venho nesse espaço, trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntes, venho nesse ponto de base e faço um ponto alto. Trabalhei aqui esses 2 intervalos, agora eu vou fazer esse grupo aqui, ó, com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, que é esse mesmo grupo aqui, agora eu vou trabalhar esse espaço e esse grupo aqui, ó, com 7 pontos altos. Trabalho 2 correntes. Vem aqui na minha base, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto, a partir desse ponto vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos, vou trabalhar os meus pontos e já volto.
Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, vou repetir isso aqui, ó. Esse espaço, eu vou trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Dou uma voltinha na agulha e vem na minha base, tá? Conto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, trabalho um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um intervalo menor de 2 correntes. Fiz isso aqui, trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. Então, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Esse aqui é meu primeiro ponto, esse é o meu segundo. Então, vou trabalhar o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, trabalho 2 correntes para me formar esse intervalo. Venho aqui nesse grupo e vou repetir ele. 4 pontos altos, vou fazer ele e já volto. Trabalhei o meu grupo, então a parte reta da minha volta número 5 ficou assim, ó. Agora, vamos iniciar a nossa parte oval. Trabalho 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse grupo e vou trabalhar um ponto alto para cada um deles e no último eu trabalho 2. Então, nessa volta, esses grupos vão ficar com 4 pontos altos. Nesse último aqui eu trabalho 2. Depois que eu trabalhei o grupo, faço 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho para o próximo grupo repetir tudo que eu fiz no primeiro. Então, vou trabalhar em todos os grupos, nessa volta, vou trabalhar 4 pontos altos. Então, da mesma forma que eu estou trabalhando aqui, vou trabalhar desse lado. E tudo que eu fiz aqui nessa parte reta, vou repetir desse lado. Vou dar toda essa volta e já volto. Já iniciei aqui a minha volta número 6, fazendo esse grupo com 4 pontos altos. Agora, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Formei aqui um intervalo. Então, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 19 pontos altos. Vou trabalhar o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 19 pontos altos. Aqui nesse espacinho aqui, eu trabalho sempre um ponto para cada corrente. Trabalho 2 correntes para me formar mais um intervalo. Vem aqui, conto 1, 2. Formei aqui mais um intervalo. Então, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Vou fazer aqui o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos. Já trabalhei 2 correntes. Vou vir aqui, conto 1, 2 no terceiro. Trabalho um ponto alto, formei aqui um intervalo. Agora, eu faço 5 correntes. Vem aqui, nesse próximo da frente, nesse próximo grupo, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, ó. Trabalho um ponto alto. Ficou assim. Então, a partir desse ponto, eu vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui meu grupo com 4 pontos altos, cheguei bem no meio do desenho, olha só, bem no meio. Agora, tudo que eu trabalhei, olha isso aqui, ó, eu vou trabalhar a partir desse intervalo aqui, ó, vou fazer ele aqui de novo, vou fazer tudo nessa parte. Vou começar a trabalhar isso aqui agora, 5 correntes. Dá uma voltinha na agulha e eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, trabalho um ponto alto. Então, eu formei esse mesmo intervalo. Agora, eu vou fazer esse daqui e esse grupo. Trabalho 2 correntes. Venho aqui. Trabalho um ponto alto, formei esse intervalo menor. Agora, eu vou fazer o grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, vou só olhando agora e copiando.
Vou fazer esse intervalo e vou fazer esse grupo aqui, ó. Trabalhei o meu intervalo mais 19 pontos altos. Agora eu vou trabalhar esse último intervalo e esse grupo aqui e já volto. Vou fazer ele aqui, ó. Trabalhei o meu intervalo e o meu grupo, ficou assim a minha parte reta, olha só. Agora vamos fazer a nossa parte oval. Trabalho 2 correntes, venho aqui nesse grupo, vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos, um ponto para cada ponto de base e 2 no último. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos, um para cada um de base e 2 no último. Trabalho 2 correntes e venho para o próximo grupo fazer tudo que eu fiz no primeiro. Todos esses grupos, vou trabalhar 5 pontos altos nessa volta para cada um deles. Tudo que eu estou fazendo desse lado, vou trabalhar desse. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa daqui também. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, subi 3 correntes, completei o grupo com 4 pontos altos, para iniciar a volta número 7. Nesse início aqui, depois do grupo, eu vou trabalhar 2 intervalos, que são 2 correntes e um ponto alto. Trabalhei aqui meus 2 intervalos, ficou assim. Então, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Vou fazer aqui o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, trabalho 2 correntes, para me formar um intervalo, vem aqui, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto, então, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Vou fazer aqui o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, agora trabalho 5 correntes. Vem aqui na minha base e conto. 1, 2, 3, 4, 5. Vem bem aqui e trabalho um ponto alto. Então, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Vou trabalhar aqui o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo, cheguei bem no meio do desenho, esse grupo já divide o desenho. Agora eu vou trabalhar tudo que eu trabalhei até aqui, só que a diferença é que eu vou trabalhar daqui pra cá, ó. Agora eu terminei, eu vou começar agora. Vou fazer esses aqui, já fiz aqui 5 correntes, em seguida esses 7 pontos altos. Fiz 5 correntes, dou uma voltinha na agulha, vem aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto e a partir desse ponto vou fazer um grupo com 7 pontos. Trabalhei o meu grupo, já trabalhei 2 correntes, vem aqui na minha base, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto, formei aqui mais um intervalo, então a partir desse ponto vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Esse mesmo grupo aqui, ó. Vou fazer o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, já fiz 2 correntes, para mim trabalhar 2 intervalos, vem aqui, conto 1, 2, faço um intervalo aqui. Trabalho 2 correntes para mim fazer mais outro intervalo. Vem aqui, faço um intervalo e vou trabalhar esse grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo, então a minha parte reta ficou assim. Agora, já trabalhei 2 correntes, vou vir aqui nesse grupo da carreira anterior e vou trabalhar um grupo com 6 pontos altos. Vou trabalhar aqui o meu grupo, um ponto para cada um de base, no último eu trabalho 2. Vou fazer os meus aqui e já volto. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos. Agora, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro. Venho no próximo grupo fazer tudo que eu fiz nesse primeiro. Então, nessa volta aqui, esses grupos, cada um vai ficar com 6 pontos altos. Tudo que eu estou trabalhando aqui nessa partezinha oval, vou fazer nessa. E tudo que eu fiz aqui, ó, nessa minha parte reta, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta e já volto. Já subi aqui os 4 pontos altos para iniciar a volta número 8.
Vou trabalhar aqui depois desse grupo 6 intervalos, que são 2 correntes e um ponto alto. Vou trabalhar os meus 6 intervalos, esse aqui é o primeiro dos 6 e já volto. Trabalhei os meus 6 intervalos, agora vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos, esse aqui é meu primeiro ponto do grupo. Vem nesse espaço, trabalho 2, então vou trabalhar até eu completar 7 e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, já fiz 5 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho aqui na minha base, conto 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui bem nesse meio e trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntes para me fazer um intervalo menor. Venho aqui, conto 1, 2, no terceiro, trabalho um ponto alto. Ficou assim. Então, a partir desse ponto, eu vou repetir esse mesmo grupo. Vou fazer um ponto alto para cada um deles, que vai dar no total de 10 pontos. Vou fazer os meus e já volto. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, cheguei no meio do desenho, agora eu vou repetir tudo que eu fiz até aqui. Vou repetir esse espacinho menor e esse maior. Então, trabalhei 2 correntes, venho aqui na minha base, conto 1, 2, bem aqui no meio, trabalho um ponto alto. Trabalho 5 correntes. Uma voltinha na agulha, vem conto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, trabalho um ponto alto. Então, a partir desse ponto, vou trabalhar esse grupo aqui, ó. 7 pontos altos. Vou fazer o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, fiz 2 correntes para me fazer um intervalo. Então, a partir desse intervalo, vou fazer 6. Conto 1, 2. No terceiro ponto, trabalho um ponto alto. Formei aqui um intervalo. Então, vou completar os meus 6 e já volto. Trabalhei os meus 6 intervalos e em seguida já fiz o grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 2 correntes. Venho aqui nesse grupo da carreira anterior e vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Um ponto para cada um de base. E no último, eu vou trabalhar 2. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, já fiz 2 correntes, trabalhei 2 no último. E venho aqui nesse próximo grupo da frente, trabalhar tudo que eu trabalhei nesse primeiro. Cada um desses grupos, nessa volta, eles vão receber 7 pontos altos. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, vou fazer desse lado. E tudo que eu fiz nessa parte reta, vou trabalhar desse lado. Vou dar toda essa volta e já volto com vocês. Já iniciei aqui meu grupo com 4 pontos altos. Vamos iniciar agora a volta número 9. Na volta número 9, vou trabalhar 6 intervalos, que são 2 correntes e um ponto alto. Vou trabalhar aqui os meus 6 intervalos e já volto. Trabalhei os meus 6 intervalos, agora em seguida vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos, esse aqui já é meu segundo ponto. Vou trabalhar o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, já fiz 2 correntes. Venho aqui, conto 1, 2, trabalho aqui um ponto alto. Trabalho 2 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto. Então, vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Vou fazer o meu grupo e já volto. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos. Já trabalhei 2 correntes para me trabalhar esses 2 intervalos aqui, ó. Venho aqui, trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntes. E venho aqui em cima desse ponto desse grupo e trabalho um ponto alto. Então, a partir desse ponto, eu vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Esse aqui é meu primeiro ponto. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 6 intervalos, que são 2 correntes e um ponto alto. Vou trabalhar aqui os meus 6 intervalos e já volto. Trabalhei os meus intervalos e em seguida trabalhei esse grupo. Agora eu vou fazer 2 correntes para mim trabalhar a minha parte oval. Venho aqui nesse grupo e vou trabalhar um grupo com 8 pontos altos. Vou trabalhar um ponto para cada um de base
E no último, eu vou trabalhar 2. Trabalhei o meu grupo com 8 pontos altos. Já fiz 2 correntes. Venho aqui no próximo grupo, vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei nesse primeiro. Cada um deles eu vou trabalhar 8 pontos altos. Do mesmo jeito que eu estou trabalhando desse lado, eu vou trabalhar do outro. E tudo que eu fiz aqui nessa parte reta, eu vou trabalhar desse lado aqui. Vou dar toda essa volta e já volto. Vamos trabalhar agora a nossa volta número 10. Já subi o grupo com 4 pontos altos. Já fiz 2 correntes. Para mim trabalhar aqui no total de 6 intervalos. Vou fazer os meus 6 intervalos e já volto. Trabalhei os meus 6 intervalos. Em seguida, eu vou fazer um grupo com 7 pontos altos. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Vou trabalhar aqui o meu grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes, venho aqui nesse ponto, faço um ponto alto, formei aqui um intervalo. Em seguida, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos, esse aqui é o meu primeiro ponto do grupo. Vou trabalhar aqui o meu grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, agora trabalho 2 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2, e venho aqui no terceiro ponto. A partir desse ponto, eu trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Esse intervalo aqui divide o desenho no meio, então, vou fazer esse grupo aqui com 10 pontos altos e já volto. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, agora eu vou repetir esse intervalo e esses 7 pontos altos. Vou fazer o meu intervalo aqui, em seguida faço 7 pontos altos e já volto. Trabalhei o meu intervalo, trabalhei meus 7 pontos altos, já fiz 2 correntes para mim continuar trabalhando os meus intervalos, que nesse finalzinho aqui eu faço 6 intervalos. Venho aqui, trabalho um ponto alto, esse daqui é meu primeiro intervalo dos 6, vou terminar os meus e já volto. Trabalhei os meus intervalos, agora eu vou trabalhar esse grupo com 4 pontos altos, já fiz o primeiro. Este aqui é o meu segundo ponto. Terceiro. E quarto. Agora, vamos trabalhar a nossa parte oval. Aqui na parte oval, vou trabalhar 2 correntes para mim vir trabalhar nesse grupo. Venho aqui nesse grupo e vou trabalhar no total de 9 pontos altos. Um para cada um e no último eu faço 2. Trabalhei o meu grupo com 9 pontos altos, trabalho 2 correntes e venho aqui no próximo grupo, eu vou fazer tudo que eu fiz nesse primeiro. Cada um desses grupos, eu vou trabalhar 9 pontos altos para cada um deles. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa e tudo que eu fiz aqui na minha parte reta, eu vou trabalhar do lado de cá. Então, eu vou dar toda essa volta e já volto. Vamos trabalhar agora a nossa volta número 11. Vou fazer também aqui na volta número 11, 6 intervalos, que são 2 correntes e um ponto alto. Vou trabalhar os meus intervalos e já volto. Trabalhei os meus 6 intervalos, agora vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Esse aqui é meu primeiro ponto do grupo. Então, vou trabalhar os meus 16 pontos e já volto. Trabalhei os meus 16 pontos altos, agora vou trabalhar 3 intervalos, que são 2 correntes e um ponto alto. Vou trabalhar aqui os meus 3 intervalos e já volto. Trabalhei os meus 3 intervalos, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Vou trabalhar aqui os meus 16 pontos altos e já volto. Trabalhei os meus 16 pontos altos, agora vou trabalhar esses 6 intervalos aqui, que são 2 correntes e um ponto alto. Vou trabalhar os meus 6 intervalos e em seguida eu vou fazer esse grupo aqui com 4 pontos altos e já volto. Trabalhei os meus 6 intervalos e o meu grupo com 4 pontos altos. Já trabalhei aqui 2 correntes
para mim trabalhar esse grupo. Nessa carreira aqui, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Vou fazer um para cada um de base e no último eu trabalho 2. Vou fazer o meu grupo aqui e já volto. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos. Agora trabalho 2 correntes e venho para o próximo grupo. Vou trabalhar também nele 10 pontos altos. Então, eu vou fazer tudo que eu fiz nesse primeiro grupo aqui, vou trabalhar nos outros 5 que ainda falta. E tudo que eu estou fazendo desse lado, vou trabalhar na outra parte oval. E tudo que eu trabalhei aqui, ó, nessa parte reta, eu vou trabalhar do lado de cá. Então, eu vou dar toda essa volta e já volto com vocês. Trabalhei toda essa volta, já iniciei aqui a volta número 12, fazendo o grupo com 4 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer 7 intervalos, que são 2 correntes e um ponto alto. Vou trabalhar aqui os meus 7 intervalos e já volto. Trabalhei os meus 7 intervalos. Agora, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Esse aqui é meu primeiro ponto do grupo. Vou trabalhar aqui o meu grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos. Vou trabalhar aqui no total de 5 intervalos. São 2 correntes. Aqui na minha base contam 2. No terceiro trabalho um ponto alto. Então, vou trabalhar os meus 5 intervalos e já volto. Trabalhei os meus 5 intervalos. Agora, em seguida, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Esse aqui é o meu primeiro ponto do grupo. Vou trabalhar aqui o meu grupo com 10 pontos altos e já volto. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos. Em seguida, vou trabalhar 7 intervalos, que são 2 correntes e um ponto alto. Trabalhei os meus 7 intervalos. Em seguida, trabalhei o grupo com 4 pontos altos. Vou trabalhar 2 correntes. Eu vou vir aqui nesse grupo, da minha parte oval, e vou trabalhar 11 pontos altos. Vou trabalhar um ponto para cada um de base. E no último ponto, vou trabalhar 2. Trabalhei o meu grupo com 11 pontos altos. Em seguida, vou trabalhar 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho para o próximo grupo. Vou fazer tudo que eu fiz no primeiro. Então, cada grupo desse eu vou trabalhar 11 pontos altos, tanto numa parte oval quanto na outra. E tudo que eu trabalhei aqui nessa parte reta, vou trabalhar aqui. Vou dar toda essa volta e já volto. Trabalhei toda essa volta, já fiz o meu grupo para iniciar a volta número 13. Trabalhei aqui 2 correntes, vou trabalhar no total de 25 intervalos. Até chegar no próximo grupo com 4 pontos altos, vou trabalhar assim, ó, só intervalos até chegar aqui, ó. Vou dar um total de 25 intervalos. Vou fazer os meus intervalos e já volto. Trabalhei os meus 25 intervalos, olha só como que ficou. Fechei aqui o meu desenho. Em seguida, trabalhei esse grupo com 4 pontos altos. Agora, vou trabalhar 2 correntes para mim trabalhar aqui na minha parte oval. Vem aqui nesse grupo, vou trabalhar um total de 12 pontos altos. Vou trabalhar um ponto para cada um de base. E no último, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 12 pontos altos. No último aqui, eu trabalhei 2. Já fiz 2 correntes, vou vir para o próximo grupo, vou repetir tudo que eu fiz no primeiro. Vou trabalhar no total de 12 pontos altos para cada um deles. Então, vou trabalhar nessa parte da mesma forma que eu expliquei aqui. E tudo que eu fizer nessa parte oval, vou trabalhar do outro lado também. Tudo que eu fiz aqui nessa minha parte reta, vou fazer aqui. Vou dar toda essa volta e já volto. Trabalhei toda essa volta, já iniciei a volta número 14, fazendo 4 pontos altos. Já fiz 2 correntes para me trabalhar
os meus intervalos, que até eu chegar na minha parte oval é só intervalo também. Vou trabalhar no total de 25 intervalos. Vou trabalhar os meus nessa volta aqui, número 14, e já volto. Trabalhei toda a minha parte reta, já trabalhei aqui o grupo com 4 pontos altos. Vou trabalhar aqui 2 correntes. E vou vir aqui nesse grupo, vou trabalhar no total de 13 pontos altos. Vou trabalhar um ponto para cada um de base e no último eu vou trabalhar 2 pontos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, fiz 2 aqui no último, já trabalhei 2 correntes. Vou vir para o próximo grupo, vou trabalhar nos outros grupos tudo que eu trabalhei nesse primeiro. Vou trabalhar 13 pontos altos para cada grupo desse, tanto desse lado quanto da outra parte oval. E tudo que eu trabalhei aqui nessa minha parte reta, vou trabalhar aqui. Vou dar toda essa volta e já volto. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 15. Já subi o grupo com 4 pontos altos. Vou vir nesse espaço, vou trabalhar 2 pontos altos. E vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, vou trabalhar assim, até eu chegar na minha parte oval. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Trabalhei os meus pontos altos. Nesse espacinho aqui também trabalhei 2. Trabalhei um ponto para cada um de base. Cheguei aqui no aumento. Aqui na minha parte oval, esse é o primeiro grupo do aumento. Trabalhei até o último ponto. Vem nesse ponto aqui, trabalho um ponto alto. E venho no último ponto e continuo trabalhando 2 pontos altos no mesmo lugar, para ele não ficar remontado. Ficou assim. Vem nesse espaço e trabalho 2 pontos altos. Vem no grupo novamente e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. E onde eu estava fazendo aumento, eu vou continuar fazendo aumento, vou continuar fazendo 2. Então, só na minha parte oval que deu essa pequenininha mudança que continua fazendo 2. Vou trabalhar da outra parte igualzinho, tô fazendo essa e vou continuar fazendo normal na parte reta. Vou dar toda essa volta e já volto. Trabalhei por toda essa volta só de pontos altos. Agora vamos trabalhar a nossa volta número 16. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou inserir a agulha aqui na correntinha. Vou pegar esse fio, já fiz um nozinho. E vou fechar com esse fio branco, é cor natural, que a gente vai trabalhar essa próxima volta com ele. Tá? Ficou assim. Vem aqui no ponto da frente, eu vou pegar na alcinha de trás, essa volta eu vou fazer só de ponto baixo, eu vou pegar na alcinha de trás. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou vir na próxima corrente, trabalho um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Vou vir na próxima corrente, fazer um ponto baixo. Então, vou trabalhar assim por toda essa volta, não tem aumento. Em cada ponto alto, vou trabalhar um ponto baixo. Por toda essa volta, até eu chegar aqui e emendar aqui, ó. Vou dar toda essa volta e já volto com vocês. Se você estiver fazendo a mesma cor e quiser continuar, tudo bem. Mas eu vou fazer esse aqui porque eu quero fazer o bico de outra cor. Então, vou dar toda essa volta e já volto. Trabalhei por toda essa volta, esse fio que a gente deixou sem cortar, a gente vai trabalhar agora na próxima volta, então por isso que eu não cortei, tá, gente? Então, eu cheguei aqui no finalzinho e no início, onde eu comecei aquele ponto baixo, aquela corrente, então eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio, vou arrematar e já volto pra gente continuar com esse fio rosa. Vou pegar o meu fio rosa que ficou
Eu vou vir aqui na alcinha de trás e vou puxar ele. Faço uma corrente para segurar e faço mais 2. Essa aqui é a nossa volta número 17. Dou uma voltinha na agulha e venho no mesmo lugar. E faço um ponto alto, ficou assim. Trabalho 4 correntes. Volto no mesmo lugar e trabalho um ponto alto. Tiro 2 alças. Fiquei com 2 aqui. Dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo lugar. E tiro 2 alças. Então, fiquei com 3. Agora, eu tiro tudo. Trabalho 3 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, eu vou pegar na alcinha de trás. Vou fazer aqui em seguida 11 pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui no total de 11 pontos e já volto. Trabalhei os meus 11 pontos baixos, trabalho 3 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho aqui na minha base, conto 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, pego aqui na alcinha de trás e eu faço o seguinte: tiro 2 alças, dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo lugar e tiro mais 2 alças. Agora eu vou puxar tudo. Trabalho 4 correntes, dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo lugar e trabalho um ponto alto tirando 2 alças, dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo lugar e tiro 2 alças e agora eu vou tirar tudo. Então, eu vou ficar com esse Vzinho. Trabalho 3 correntes. Venho aqui na minha base, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, a partir do quarto ponto baixo, eu vou trabalhar 11 pontos baixos, um para cada um de base. Vou fazer aqui os meus 11 pontos baixos e já volto. Trabalhei os meus 11 pontos baixos, vou trabalhar tudo isso aqui de novo. Vou trabalhar 3 correntes. Dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, 3. Na quarta eu trabalho. Gente, eu tô fazendo esse bico aqui junto com vocês. Quando chegar no final, lá no início, onde a gente começou, se não der, a gente tem que fazer adaptação. Então, o normal de eu trabalhar é assim, ó, para mim fazer esse lequezinho aqui, esse Vzinho aqui. Então, eu trabalho. Eu conto 1, 2, 3, no quarto eu trabalho, mas se sobrar ponto, tem que fazer no quinto, tá, gente? E se faltar ponto, pode fazer no terceiro. Conta 1, 2 e faz no terceiro. Mas eu vou trabalhar normal. Quando chegar no final, que for para mim emendar onde eu comecei essa volta, eu volto explicando para vocês aonde eu mudei, tá, gente? Então, mas a gente vai trabalhar normal assim. Por enquanto, assim. Quando chegar no final da volta que eu for emendar aqui, eu volto e explico para vocês certinho aonde eu alterei. Então, vou contar 1, 2, 3. No quarto, trabalho tudo de novo. Trabalho um ponto baixo, alto. Dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo lugar. E tiro 2 alças. Agora eu tiro tudo. Trabalho 4 correntes. Volto no mesmo lugar. Tiro 2 alças. Volto no mesmo lugar. E tiro mais 2 alças, então eu fiquei com 3 alcinhas. Aqui vou puxar ele tudo. Trabalho 3 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, 3. No quarto, a partir desse ponto, vou trabalhar 11 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar assim por toda a minha volta. Quando chegar no final, eu volto com vocês para me explicar se houve alguma alteração. Trabalhei por toda essa volta, só em um espacinho desse aqui, que em vez de eu fazer no quarto, eu fiz no terceiro, tá, gente? Só em um e mais nada, não precisou de eu mexer em mais nada. Em vez de eu contar 1, 2, 3 e fazer no quarto, eu contei 1, 2 e fiz no terceiro. Então, cheguei aqui onde eu iniciei, já fechei aqui naquelas correntinhas com um ponto baixíssimo.
Agora vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar a cor natural. Amarrei o meu fio dentro desse Vzinho. Você pode amarrar em qualquer um, tá, gente? Dos Vzinhos que você quiser. Mas eu vou amarrar nesse primeiro aqui, dessa parte reta. Eu amarrei ele aqui dentro. Então, dentro desse Vzinho aqui, ó, eu vou trabalhar nesse espacinho aqui, eu vou trabalhar 6 pontos altos. Vou subir aqui 2 correntes, que eu já fiz um ponto baixo. Então, eu fiz subir 2 correntes para dar a altura do meu ponto. E aqui dentro eu vou trabalhar mais 5 pontos altos, contando com essas correntes que eu acabei de fazer. Vou fazer aqui os meus 6 pontos e já volto. Trabalhei aqui dentro, 6 pontos altos. Vem em cima desse ponto que a gente fechou os dois juntos, ele ficou um só. Então, aqui dentro eu trabalho um ponto alto. Vem nessas correntinhas aqui, nessas 3 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Quando eu voltar aqui, eu termino esse leque aqui. Trabalhei os meus 3 pontos altos, vem aqui, ó. Conto o primeiro ponto baixo, o segundo, no terceiro ponto baixo, eu vim na correntinha de trás para ficar bonitinho esse relevo aqui. Venho aqui e vou trabalhar em seguida 7 pontos baixos. Um ponto para cada corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Completei aqui os meus 7 pontos baixos. Dou uma voltinha na agulha e venho aqui, ó, nessa alcinha. E aqui dentro eu trabalho 3 pontos altos. Trabalho um ponto alto nesse ponto aqui que a gente tá fechando ele junto. E dentro desse Vzinho eu vou trabalhar 6 pontos altos. Trabalhei os meus 6 pontos altos, vem nesse ponto que a gente tava fechando ele juntos, trabalho um ponto alto para ele. Vem aqui nesse espacinho, nessas 3 correntinhas, vou trabalhar 3 pontos altos. Vai ficar assim o meu leque. Agora eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Eu vim aqui contar 1, 2 no terceiro, pegar na alcinha de trás e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Meu segundo ponto baixo, vem no próximo ponto da frente, mais o terceiro ponto baixo. Quarto, quinto, sexto e o sétimo. Ficou assim, ó. Dou uma voltinha na agulha e venho aqui fazer tudo que eu fiz no leque anterior. Vem nessas correntinhas aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Vem aqui nesse ponto que eu tava fechando ele junto, vou fazer para esse ponto um ponto alto. E no meio desse Vzinho eu vou fazer 6 pontos altos. Trabalhei os meus 6 pontos altos aqui dentro, venho em cima desse ponto que eu tava fechando ele junto, faço um ponto alto. Volto nessas 3 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. Trabalhei o meu leque,
Eu venho aqui, conto 1, 2. No terceiro, vem na alcinha de trás. Vou fazer aqui em seguida 7 pontos baixos. Amei tudo que eu fiz aqui, ó. Então, essa volta vai ser toda assim. Vou trabalhar por toda essa volta e já volto com vocês. Trabalhei por toda essa volta, já cheguei aqui no início, onde a gente iniciou. Eu vou completar o leque aqui agora, eu vou fechar na terceira corrente com ponto baixíssimo. Encerrei o meu leque. Gente, pensa num bico lindo que tá ficando esse, olha só. Olha a delicadeza desse bico. Agora, vou subir aqui, para iniciar a volta número 19, vou subir 1, 2, 3 correntes, que é a altura do meu ponto, e mais uma de espaço. Dou uma voltinha na agulha e venho aqui no próximo ponto, vou pegar na alcinha de trás, ó. Esse finalzinho desse bico eu vou fazer assim para ficar esse efeito de relevo. Trabalho uma corrente e venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Trabalho uma corrente e venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, separado com uma corrente. Vou trabalhar os meus até aqui, ó, e já volto. Trabalhei até aqui o último ponto, olha só. Depois que eu trabalho o último ponto, eu não faço corrente. Eu venho aqui nos meus pontos baixos da carreira anterior e conto 1, 2. No terceiro, eu venho aqui pegando na alcinha de trás. Trabalho um ponto baixo para esse ponto. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. Vem no próximo ponto, trabalho o terceiro ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Dou uma voltinha na agulha e venho aqui nesse próximo ponto do leque, ó. E trabalho no primeiro ponto, venho na alcinha de trás e trabalho um ponto alto para ele. Trabalho uma corrente de espaço, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto. Trabalho um ponto alto. Faço uma corrente de espaço. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto, sem pular nenhum ponto. Um ponto para cada um, a diferença é que eu vou fazer uma corrente de espaço. Venho no próximo ponto, então eu vou trabalhar todo esse leque assim. E já volto para fazer mais uma vez esse ponto baixo junto com vocês. Trabalhei o meu leque, fiz aqui até o último ponto, sem nenhuma corrente. Eu venho aqui na minha base, conto 1, 2, no terceiro, venho aqui na alcinha de trás e vou trabalhar um ponto baixo para esse ponto, o segundo ponto baixo para o próximo ponto e o terceiro ponto baixo. Ficou assim, ó. Dou uma voltinha na agulha e venho no primeiro ponto do grupo. Pegando na alcinha de trás e trabalho um ponto alto. Trabalho uma corrente, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto, pegando na alcinha de trás. Trabalho um ponto alto, trabalho uma corrente, então eu vou trabalhar assim por toda essa volta. Essa aqui é a nossa penúltima volta, falta mais uma. Muito lindo esse bico. Pensa num bico maravilhoso. Gente, que coisa mais delicada. Olha isso. Então, eu vou dar toda essa volta e já volto com vocês. Trabalhei por toda essa volta. Cheguei aqui, já completei o grupo. Vou vir aqui na terceira corrente, 1, 2, na terceira corrente eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, encerrei essa volta, vou cortar o meu fio, vou arrematar e já vou amarrar o outro fio e já volto. Vamos amarrar esse último, para fazer a última volta, esse fiozinho aqui na cor rosa, salmão, né? Vou vir aqui, ó, fiz lacinha, laçada inicial, venho aqui no grupo. Pula o primeiro ponto e vem aqui, ó. Eu vou prender o meu fio aqui. Vou prender com um ponto baixo. Agora, eu vou subir 3 correntes. Essa volta aqui é a nossa volta número 20. Vou vir aqui pegar essas 2 alcinhas e vou fazer um picô. Passo e venho aqui no próximo, ó. No próximo espacinho, vou prender com um ponto baixo. Prendi, em seguida faço 3 correntes. Venho aqui nessas 2 alcinhas, passo a agulha aqui,
puxo o fio e vou prender aqui, ó, pra fazer um picôzinho. Vou vir no próximo espacinho. Prendi com ponto baixo, em seguida faço 3 correntes. Pega essas 2 alcinhas. Então, essa volta vai ser toda assim. Não vou pular nenhum ponto, só o primeiro ponto do grupo que vai ficar sem trabalhar e o último. Trabalho 3 correntes. Pega essas 2 alcinhas. E vem no próximo ponto, no próximo espacinho, aliás. E prendo com ponto baixo. Vou trabalhar assim até eu chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui nesse espacinho que eu volto, que é só repetição. Trabalhei o meu grupo, fiz aqui o último picô, vim aqui nesse ponto e vou prender com um ponto baixo. Esse daqui é meu último ponto, ó. Agora, eu venho direto nesses 3 pontos baixos da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo para cada um deles, pegando na alcinha de trás. Trabalhei aqui um ponto baixo para cada um deles. Venho aqui direto no grupo, deixo o primeiro ponto, vou vir depois do primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo e em seguida trabalho 3 correntes. Pego essas 2 alcinhas aqui, ó. Passo o meu fio para mim fazer o meu picô. Venho no próximo ponto, no próximo espaço, ó, e prendo com um ponto baixo. Em seguida, trabalho 3 correntes. Passo o meu fio aqui nessas 2 alcinhas para mim fazer o meu picô. Venho no próximo ponto, no próximo espaço, prendo com um ponto baixo, trabalho 3 correntes e venho aqui e pego essas 2 alcinhas para mim trabalhar mais um picô. Então, eu vou trabalhar assim até eu chegar aqui novamente para mim fazer isso aqui junto com vocês. Trabalhei o meu grupo, cheguei aqui, fiz o meu último picô, vou prender aqui nesse ponto, nesse espacinho. Prendi, vou vir direto aqui, ó, nesses 3 pontos baixos. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, trabalho um ponto baixo, pegando na alcinha de trás, venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo, venho no próximo, trabalho um ponto baixo. Depois que eu trabalhei, venho aqui no grupo, pulo o primeiro ponto e venho nesse espaço e trabalho novamente tudo que eu trabalhei nesses grupos anterior. Venho no próximo ponto, esse espacinho eu vou prender, então eu vou ficar assim, ó. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 picô. Esse grupo, ele tem 14 pontos. E eu vou trabalhar em 12. Eu pulo o primeiro para prender e pulo o último. Então, com essa orientação, eu vou dar toda essa volta e já volto com vocês. Quando eu chegar aqui nesse finalzinho aqui, eu volto junto com vocês para me emendar aqui. Trabalhei toda essa volta, já cheguei onde eu iniciei, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou mostrar para vocês como que ficou esse trabalho. Bom, gente, estendi a peça para vocês verem como que ficou. Olha só a lindeza que ficou esse trabalho. Olha só. Ficou grande esse tapete. Olha esse bico. Olha a delicadeza desse bico. Olha isso, gente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.